Você, Botafogo é o cortiço. E ele fez isso para explicar para o francês o que era aquela situação que estava sendo relatada no livro. Apesar de ter uma forte influência de Émile Zola, mas era Rio de Janeiro, né, final do século. Próximo. E Rio Cidade Livre é o nosso, digamos assim, é o nosso xodó, porque qual é a ideia do Rio Cidade Livre? Próximo. Por favor. É que você possa ler o livro através do Google Maps, por exemplo. O que nós fizemos? Nós pegamos o cortiço e mapeamos as cenas do cortiço, onde efetivamente elas acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Então, o assassinato do Firmo, por exemplo, na Praia da Saudade, que nem existe mais, né? Então tem lá um link com a Praia da Saudade, que você, se você estiver com o celular ligado naquele espaço, você vai poder clicar e ver a cena em que acontece o assassinato do filme. Por isso que eu não estou dividindo os livros aleatoriamente. Quanto menor a unidade de informação que eu trabalho, melhor para se comunicar com essas ferramentas. Por quê? Porque você não vai ter uma leitura linear como a gente normalmente tem, né, no livro. Aqui é diferente, aqui a gente tem que pensar diferente. Se é melhor, se é pior, eu particularmente eu não sei. Eu acho assim, obviamente eu já sou afetado por esse tipo de leitura, porque eu trabalho com informática há 30 anos, e eu sei que eu tenho por exemplo, eu consegui cumprir um prazo absurdo da Nova Fronteira para escrever o texto do Lima Barreto, que se eu usasse um método antigo, certamente eu não teria condição de fazer. Eu fiz, sei lá, em 15 dias. E era muita coisa. Claro que me ajudou já a ter um conhecimento da obra, mas às vezes você quer saber de uma coisa, onde que está essa coisa? Aquela passagem. Aí eu pego o livro de papel e cadê? Não, vou na internet e pô. As colunas que eu tinha no Globo, eu sempre recebia o livro e pedia o PDF. Para quê? Para poder fazer busca, para poder ir no ponto que eu queria falar. Próximo. Esse aqui é a Viuvinho. A Viuvinho, então, que é um romance muito pequeno, né? Você tem ali uma concentração ali próximo à Praça Mauá. Várias cenas do romance se passam ali. Então essa ideia, a maioria dos clássicos, eles têm essa característica. Os Machado de Assis, então, nem se fala, porque se passam no Rio de Janeiro, tem toda essa possibilidade. Aconteceu uma coisa engraçada, que quando saiu a reportagem do Globo sobre o projeto, a minha filha faz turismo na Unirio. A professora levou o Globo para a sala de aula e falou assim: olha só que projeto interessante. Aí falou, a Júlia, meu pai. Aí ela falou, poxa, mas a gente podia fazer um roteiro turístico em cima disso. Eu não tinha pensado nisso. Quando eu fiz isso, era por causa da história do VLT, que era 2015. Aí deu essa ideia, vamos fazer alguma coisa do VLT e tal. Mas aí depois eu pensei, que é uma coisa que eu quero até explorar de repente agora, né? Quando você traz essa coisa para outras áreas, surge uma ideia que pode ser implementada. Não é difícil implementar isso, é porque a parte mais difícil já tá pronta, né? Roteiro literário. Em 2019 a gente vai lançar o portal Hiperliteratura. Vários jornalistas estão sendo demitidos, né? Eu já fiz contato com alguns. A gente vai fazer um portal Hiperliteratura. Se tudo der certo, a gente quer que seja um dos maiores portais sobre literatura no país. Só que com essa visão que eu mostrei para vocês. A gente vai falar, claro, de parte técnica, literária, né, acadêmica, mas a gente vai falar também um pouco dessas mudanças que a nossa época exige. E, como eu disse para vocês, tem que ter uma força jornalística e tem que ter um aspecto tecnológico também, porque eu quero que isso entre nos celulares das pessoas. Eu até trouxe, não sei se vocês... Eu sou Isso aqui é o Kindle, né? É o Kindle da Amazon. As pessoas que falam comigo, eu falo assim, olha, eu nunca li tanto depois que eu consegui esse aparelhinho aqui. Porque aqui eu devo ter uns 500 livros.
Eu continuo lendo livro de papel, mas se tiver a opção digital, eu compro. É melhor, porque assim é mais rápido. Outros dias eu estava escrevendo sobre Trump, né, por causa da gestão das fake news. Todos os livros que saíram sobre Trump recentemente eu já tenho aqui. E se contar tudo, vai ser mais barato do que um exemplar impresso, comprado em português. Aí realmente a gente tem que entender que, primeiro, e-book tem que ser mais barato do que impresso. E segundo, não é só porque tem que ser mais barato, porque o processo é mais barato. Eu, como especialista em TI, eu posso dizer o seguinte, que tem coisas que são caras no processo do e-book que nem se pensa quando se fala impresso. Por exemplo, é onde esses livros estão armazenados e de que forma estão armazenados. Um caso aqui rápido, né? Há 4, 5 anos, um dos diretores da cultura, que hoje está realmente passando por dificuldade, na época ele estava implantando e-book no Brasil, ligou para mim e falou assim: Cláudio, você tem alguma empresa de TI para indicar? Porque nós perdemos todos os e-books que nós tínhamos na base. Vocês souberam isso pela imprensa? Isso já aconteceu há alguns anos, foi antes deles implantarem o Kobo. Eu falei assim: o quê? Vocês tinham esses e-books armazenados aonde? Internamente? Vocês são doidos, são loucos, vocês têm que contratar especialistas para isso. E foi o que eles fizeram a partir de então, mas tiveram esse perigo. Imagina, você perder uma base de e-books, primeiro para você justificar para a editora que você perdeu, depois para os clientes. Bom, enfim. Próximo, por favor. Esses são os contatos que nós temos atualmente. Eu recebi hoje o domínio hiperliteratura.com.br, hoje de manhã. Então, a partir de segunda-feira, a gente já vai ter alguma coisa lá. Mas assim, hoje, o que está funcionando efetivamente, além dos livros, né, que vocês podem ter acesso na Amazon e no Google, é o facebook.com/hiperliteratura, onde a gente está mantendo com frequência a atualização. E tem também uma outra página chamada Clássicos da Literatura Brasileira, que está até mais divertida nesse momento, né? Porque, como eu trabalho só com domínio público, por exemplo, aqui eu não falo de Clarice, eu não falo de Graciliano, lá eu falo também desse pessoal que um dia vai estar dentro da coleção Hiperliteratura, mas por enquanto não. Só depois que tiver 70 anos de morto, né? Próximo, por favor. Próximo. Aqui, vocês, quem quiser experimentar a coleção, me passa depois um e-mail para clássicoshiperliteratura@gmail.com, que eu vou mandar um cupom para vocês adquirirem gratuitamente um livro. Tem que ser dos primeiros 50, tá? Tem lá. Se vocês botarem na Amazon Hiperliteratura, vocês vão ver 300 livros. Os volumes de 1 a 50, a gente tem 100 cupons para dar gratuitamente para vocês, para quem teve paciência de me escutar até agora. Eu acho que acabou, né? Acabou. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Agora, quem quiser fazer alguma pergunta, estou aí à disposição. Obrigado. Pode perguntar também sobre, não precisa ser sobre tecnologia, pode ser sobre autor, pode ser sobre... Paulo, deixa eu agradecer a sua presença aqui. É um prazer. E eu queria saber como é que é a fixação desse texto. Oi? Como é que se dá a fixação desse texto? Boa pergunta. Em 2011, eu pulei essa parte aqui, eu acompanhei muito de perto a hemeroteca digital da literatura brasileira, na verdade dos jornais brasileiros, né? E tinha uma parte relativa aos clássicos. Eu cheguei a fazer um projeto para a Biblioteca Nacional sobre os clássicos na época. Então, basicamente, a gente está usando, nesse momento, hoje, os livros fixados nessas grandes bases de dados. São algumas, né? Biblioteca Nacional, Nupio, tem pelo menos lá umas 3 ou 4. Só o que nós observamos? Claro que precisa também de uma atualização em relação à correção ortográfica, né? Inclusive eu tenho a sorte da minha esposa ter trabalhado na equipe lá da academia, né? Na época, né? Lá no setor do Evanildo Bechara.
E então ela me passou a maior parte das regras que são fáceis de você operacionalizar, tipo você programar. Existem várias linguagens eu uso Perl, né? Quer dizer, que é uma linguagem especificamente que você pode fazer atualização, processar um texto e fazer as alterações de uma forma muito rápida, com as expressões regulares. Então, isso a gente faz. Só que, eu vou te dizer, não está 100% correto. Por quê? Porque se você, por exemplo, faça esse teste, vocês podem entrar na Biblioteca Nacional e pegar senhora, vocês vão ver que tem um truncamento logo no primeiro capítulo. Eu não sei se são 2 ou 3 parágrafos que estão fora. Então, é um trabalho constante de pesquisa. E por que eu escolhi a Amazon para começar? Porque qualquer erro que eu encontro no livro, eu vou lá e altero, e vocês que adquiriram a versão digital, está atualizado na hora. É a única forma que eu tenho de trabalhar com esse volume. Quer dizer, eu botei na frente a importância de botar essas obras à disposição. Uma das coleções que a gente vai ter em breve vai ser dos autores esquecidos. São autores que você nunca vai encontrar na livraria. Nem se aparecer alguma coisa muito nova, porque as editoras não têm dinheiro para investir nisso. Se você pega, sei lá, Benjamin Constant e outros aí, que outro dia a Janaína Sena, lá da editora Nova Fronteira, me ligou: pô, Cláudio, você sabe se o Cornélio Pena já está em domínio público? Que ela quer fazer uma coleção do Cornélio Pena. Eu falei assim: olha, eu acho que, quer dizer, tenho certeza que ele não tem 70 anos de morro, mas eu acho que ele já está em domínio público porque ele não teve herdeiros. Então, esse é um trabalho de pesquisa que a gente tem que fazer obrigatoriamente, coloca à disposição. Alguém aqui comentou, não sei se você foi olhando, Sibeli, sobre open source. Eu uso open source para fazer livro. Todas aquelas características do open source, tipo, você bota o mais rápido possível para o leitor, e depois, se tiver algum problema, você corrige. Inclusive, você usa o leitor como um grande parceiro seu. Eu vou dar livro de graça direto, porque eu quero estimular eles a lerem e me dar esse feedback. Eu tenho como leitora a principal resenhista da Amazon, a Leila, nossa amiga. Ela... Ana? É Ana? Ah, não, desculpa, eu confundi você com uma colega. Que ela tem, assim, o trabalho dela, ela já está aposentada, então assim, ela lê. Então assim, ela outro dia me falou assim: Cláudio, tem assim, a cor aqui da letra está um pouco fraca. Você foi proposital? Eu falei assim: não foi proposital. Eu li no celular e estava ok. Só que quando você lê no Kindle ficou fraco. Eu falei assim: então isso não dá. Assim, não adianta você querer fazer muito bonito. Você tem que fazer a coisa adequada que leia bem, tanto no celular quanto no Kindle, quanto na tela e qualquer outro dispositivo que exista, né? Uma das coisas que eu acho que é interessante na coleção também, que a gente pretende fazer, isso é mais na parte da rede social, é trazer as efemérides. O portal, no ano que vem, isso foi uma coisa que aconteceu na prática, né? Quando foi completado os 50 anos de morte do Guimarães Rosa, praticamente não ia sair nenhuma matéria no jornal, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu forcei, né? Falei assim: olha, nós temos 50 anos de morte de Guimarães Rosa. Mas não tem nenhum lançamento assim, grande, né? Eu falei assim: e precisa? Aí, forcei um pouco a barra e consegui fazer uma matéria sobre Guimarães Rosa. Aí usamos na época como gancho a obra completa que a Nova Fronteira lançou. No próximo ano vai ter uma renovação, né? Porque vai sair o Grande Sertão Veredas pela Companhia das Letras e o restante da obra foi para a Global. Mas eu acho assim que nós precisamos ter essas datas. Uma outra coisa também que eu consegui com o Google, quando o Cortiços fez 125 anos. Bom, primeira coisa, nós conseguimos estabelecer qual é a data de aniversário do Cortiço. Isso é importante, por quê? Porque pode virar um Google Doodle, né? Você tem lá o Google, né, com aquelas páginas especiais. Eu falei assim: gente, nós precisamos ter, tira essa data, nós conseguimos chegar em 13 de maio de 1890. Aí eu consegui o ok da Orna Levy, que fez aquela coleção completa, do Janires Merian, que é o biógrafo, né, do Aloysio, o professor Afonso Romano de Santana, que, né, teve vários estudos.
Só não consegui falar na época com o Antônio Cândido, porque foi difícil chegar a ele, mas assim, consegui. 13 de maio. Aí o que o Google fez na época? O Google Books fez uma promoção de várias editoras que tinham publicação do Curtiço, em cima do Curtiço. Se nós tivermos isso para todos os nossos grandes livros, isso vai ser interessante. Por exemplo, Dom Casmurro, 14 de março. 14 de março de 1900. Por que o livro tem a data de 1899? Porque era para sair em 1899, mas aí o processo de imprimir na França atrasou o livro. Aí saiu em 1900. E outra coisa que a gente descobre, fuçando, Machado de Assis escreveu para jornal em 1896 um capítulo do Curtiço, que na verdade eram 3 capítulos do Dom Casmurro, que eram 3 capítulos do Dom Casmurro. É muito difícil você encontrar o processo de criação do Machado. Primeiro porque quando ele terminava o livro, ele queimava os livros, por isso que ele é chamado do bruxo do Cosme Velho, porque tinha umas fumaças que saíam lá da casa dele no Cosme Velho e achavam que, brincaram, Na verdade, quem reforçou esse apelido foi Carlos Drummond de Andrade. Então, assim, você ter essa coisa, poxa, como é que era um capítulo primeiramente imaginado pelo Machado e depois como saiu realmente em livro? É uma coisa única. Tudo isso eu estou descobrindo na coleção. Uma vez eu descobri uma foto inédita do Machado, aí saiu no JB. Então, assim, essas coisas, para a gente, que gosta desse tema, assim, até estimula a continuar fazendo esse trabalho. Pois não. Isso eu estou fazendo, estou enrolando aqui para ver se vocês perguntam, Porque... Claro que vocês podem ter contato comigo lá pelo Facebook e a hora que vocês quiserem. Boa tarde. Trabalho excelente, parabéns. Obrigado. É uma equipe, tá? Eu estou aqui na frente, mas é uma equipe. Trabalho de equipe, todo bom trabalho. Tá. É muito importante para a garotada, para o jovem entrar em contato com essa literatura, para que nós adultos possamos descobrir, Então, você está de parabéns, você está lidando muito bem com o tempo do usuário, Você já começou falando disso. O tempo é escasso e, de alguma forma, como disse a minha amiga Paula, você está resgatando a ideia do folhetim também. A coisa seriada, Sim. Aos poucos, à medida da possibilidade do leitor. Inclusive, eu até já registrei o domínio hiperfolhetim. Porque o 20 minutos é isso, é muito parecido com isso, o folhetim. Eu tenho uma curiosidade, você já tem Euclides da Cunha, que é o nosso autor da FLIC? Tenho. Eu tenho Euclides, inclusive, eu fiz tem uma hiperliteratura no Globo sobre Euclides. Também foi outra barra para fazer, porque foi o aniversário dele, 20 de fevereiro. A gente fez, eu falei, gente, temos que ter Euclides da Cunha no Globo. E aí, na época, até sugiro a vocês procurarem essa matéria, porque surgiu assim. O professor Antônio Carlos Sequim, que é acadêmico, ele tem uma biblioteca espetacular na casa dele, que eu acho que tem mais de 5 mil volumes. Aí uma vez ele me falou assim, Cláudio, você sabia que eu tenho um exemplar de Euclides, Os Sertões, de Euclides da Cunha, anotado, comentado por Dilermando de Assis? O assassino de Euclides? Eu falei assim, como assim? Aí eu fui ver, aí eu liguei para a Fátima, Sá do Globo, e falei assim, tem que ter uma matéria. Saiu a matéria no Globo, ele fez um artigo, é um exemplar dos Sertões e Dilermando tendo malha, tipo, não é assim, não é assado, essa coisa não é assim, porque o Dilermando seguiu a carreira militar. E o Euclides foi um militar, mas que não seguiu exatamente uma carreira militar, tem vários. O Euclides, ele tinha ele era muito sanguíneo. Ele não tinha paciência com as coisas, ele era um cara, ele é muito correto, mas ele era aquele cara assim que cabeça quente, E a morte dele foi isso. Como é que ele, que não tinha nenhuma habilidade com arma, vai na casa do oponente dele, que era um caminhão de tiro? E eu não sei se você sabe, mas o filho dele, 4 anos depois, morreu da mesma forma. Então, assim, eu fiz esse artigo e hoje a gente tem, acho que 3 livros de Euclides, que é Os
Os Sertões, claro, que não podia faltar, acho que é o número 27 da coleção, ou 37, e tem o Peru versus Bolívia, e tem o da Amazônia, que eu acho que ele deixou incompleto, né, mas depois publicaram. Então essa é a ideia. Toda a coleção de Euclides, de Lima, de José de Alencar, Machado de Assis, obrigatoriamente a gente tem que ter, porque assim, eu botei essa lição para mim, né? Nós vamos ter uma coleção que possa, talvez, um dia ser comparável com uma, sei lá, uma Pinguim, ou sei lá, com uma La Pléiade, né, francesa, porque nós podemos fazer isso. Agora, não dá para fazer, infelizmente, no método tradicional, porque papel é caro, distribuição é cara, assim, impossível você fazer. Eu acho que as editoras, elas têm realmente esse problema grave, mas que, assim, o que eu questiono é você buscar uma solução, porque, como vocês, graças a Deus, vocês perceberam isso, porque essa é a minha intenção. Eu vou me adaptar ao leitor. Eu acho que o leitor já tem tanta dificuldade, eu tenho dificuldade de ler, às vezes, por causa de falta de tempo. Eu me viro. Então, essas coisas que eu vou descobrindo, eu estou tentando oferecer para os leitores da coleção. Isso aí, sensacional. Obrigado. E talvez mais à frente a gente comece a entrar na questão da autoria também, né? Eu dou aula também de autopublicação num curso aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que muitas coisas que se discutem em autopublicação também já pode ser usada para edição. Eu uso, inclusive, muitas coisas aqui. Eu acho que talvez o editor, novo editor, não sei se aqui vocês têm curso de produção editorial, mas assim, tem muita coisa que hoje já pode ser implementada um pouco diferente do que se faz hoje no dia a dia nas empresas, né? É isso. Chegamos ao final do primeiro simpósio de produção digital da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a presença de todos, em especial aos palestrantes, que construíram esses 2 dias de reflexões sobre os desafios da produção digital na atualidade. É com a certeza de que a universidade é um lugar privilegiado para discutirmos os rumos e os formatos da produção acadêmica que encerramos esse evento. Obrigada a todos, boa tarde.